Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo que for desnecessário. Andei cansado de carregar um peso maior que eu. Oi, aqui é Murilo Altafini, cantor e compositor, estudioso de meditação, autoconhecimento e espiritualidade. Começando mais um podcast Medite Bem, e o episódio de hoje é Perdão e Gratidão, Escudos de Proteção. Toda relação tem uma psicosfera, e com aquelas pessoas que você já nem vê, existem cordões energéticos que te conectam a elas. Isso pode ser bom, também pode ser ruim. Afinal, tem pessoas que se conectam com você e mandam energias que podem te influenciar negativamente. Pois então, como fechar essas portas? Bom, alguns pregam e dizem que nós temos que usar algodão no umbigo e outros tantos atos externos. Eu penso que isso pode ser útil pela atitude mental associada ao ato externo, mas não quer dizer que é imprescindível. Afinal, uma pessoa que não tem acesso ao algodão para colocar no umbigo estaria sempre desprotegida? Então não é bem assim. Existem sim atitudes mentais que servem de proteção e escudo para a sua vida mental, emocional e energética. Mas hoje eu quero falar de atitudes emocionais, pois elas têm um grande poder, na maioria das vezes maior do que simplesmente pensar. Bom, qualquer pessoa ou energia que se conecta a nós está relacionada a portas que abrimos. Atitudes que você tem com você mesmo determinam o que vai entrar no seu universo e na sua aura. E então abrem ou fecham essas portas pelo qual entra essa influência externa. Por exemplo, quando você sente ciúmes, ele afeta o seu chakra frontal, alterando sua percepção da realidade e deixando então essa porta aberta para influências nesse mesmo nível, nesse mesmo tema. A raiva afeta o chakra gástrico, o solar, mudando o nível de vitalidade do seu corpo, também abrindo brechas para influências no nível da raiva. A mágoa afeta o chakra laríngeo, sufocando com um alto nível de toxicidade, assim como também afeta o cardíaco e, portanto, abre essas brechas para influências na mesma frequência vibratória. Por isso é importante entender que as suas emoções e sentimentos criam um campo ao seu redor e ele irradia ao seu redor. Esse campo que nós chamamos de aura, ele atinge a você e atinge aos outros que estejam por perto. E determinam comportamentos, porque essa energia ela envia mensagens a essas pessoas. É nesse contexto que nós costumamos dizer que as pessoas te tratam como você se trata, porque inconscientemente elas reagem ao que ela sente da sua vibração, da sua energia. Muitas vezes é isso que acontece. No caso de conflitos persistentes, com repetições de experiências desgastantes, as pessoas envolvidas ficam como que dentro de uma prisão energética que sufoca o amor e cria essa tormenta nas relações. Há casais, por exemplo, que acreditam em causas como sorte, macumbas, entidades do mal, mal-olhado, para explicar o motivo de estarem com tanta dificuldade no relacionamento, mas desconsideram a sua própria prisão. A pior aura da negatividade que eles mesmos criaram e que pesa sobre eles. Então o relacionamento se torna tóxico, repleto de desrespeito, abuso, com energias que adoecem a convivência. E situações parecidas acontecem com outros tipos de relacionamentos também. Quando você percebe que existe um ranço entre você e uma pessoa específica, que basta você se aproximar um pouco que começa a sair faísca para todo lado. E ainda a gente ouve as pessoas botarem culpa de que os santos não se batem. Coitado dos espíritos ou dos santos que não tem nem culpa dessa lama toda que as pessoas se atolam, né? Não adianta então botar a culpa em obsessão, qualquer outro tipo de influência externa, enquanto você não avaliar as causas internas desses problemas. Afinal de contas, o externo só nos influencia quando essas portas estão abertas, quando existem brechas na gente. E onde então entra o tema do nosso podcast de hoje? É o perdão e a gratidão. Eles são conceitos universais e psicológicos que vão permitir você dar essa volta por cima, fazer essa limpeza nessa cadeia e nesses cordões aprisionantes.
abrindo as portas para novas e valiosas vivências. Não necessariamente a gente precisa só pensar em fechar as portas negativas, mas abrir as portas positivas. A gente sente uma hora ou outra raiva, uma hora ou outra mágoa, mas o importante é saber seguir em frente, superar. E entram então aqui o perdão e a gratidão. Que são conceitos que merecem um estudo aprofundado, lógico, para organizar eles no seu coração e na sua conduta de uma maneira que funcione. Existem mitos e interpretações erradas sobre eles, né? Perdão não é esquecer o mal que te fizeram. Não é esquecer a ofensa, o desaforo, a maldade, a estupidez dos outros. É sim você encontrar caminhos interiores para transformar a dor da ofensa em aprendizado e amadurecimento. Para perdoar é fundamental entender a parcela pessoal das suas sombras. Olha aí, entender onde foi que pegou, onde foi que, por onde que entrou essa ofensa, por onde que entrou essa estupidez, qual foram as brechas que eu deixei no caminho. Será que foi a minha insegurança? Será que foi porque eu já sou uma pessoa com baixa autoestima, pouca autoconfiança, então a pessoa foi lá e pisou? Pode acontecer. Então você precisa fortalecer a sua autoconfiança. Então entender qual é a parcela pessoal das suas sombras que contribuíram para que os fatos acontecessem exatamente como aconteceram. E que acabam minando as energias da relação, seja qual tipo de relação for. Sabe, verificar essas portas, as emoções que permitiram que fosse assim. E gratidão. Gratidão não é simplesmente falar palavras de agradecimento, não é falar obrigado, mas é manter o coração, e depois disso manter o coração cheio de raiva e de rancor, né? A pessoa é cheia de dizer gratidão, de dizer obrigado, de agradecer, mas no fundo ela ainda tem muita raiva e muito rancor. A gratidão, ela tem que servir para você, não é para o outro. Para o outro é sempre consequência. Então, para ser grato, você precisa primeiro descobrir o caminho interior para se sentir livre das dores e dos efeitos que a frustração e a decepção criaram em forma de feridas e más memórias em você. Então, a gratidão ela tem que ser um curativo para a frustração e para a decepção que nós tivemos diante da vida com pessoas que a gente esperava algo delas e elas nos deram algo diferente. E do mesmo modo, compreender que, mesmo tendo passado por experiências ruins, elas te levaram a ser quem você é hoje. E te deram uma percepção da realidade mais apurada, ou seja, aquela pessoa não era aquilo que você sonhava, tinha expectativa, imaginava que ela fosse. Ela é o que ela é. Ela deu o que ela tinha. Então você teve uma desilusão, ou seja, você saiu da ilusão, você estava iludido. Agora você tem uma percepção mais apurada da realidade. Ótimo. E provavelmente tudo isso te leva a ser melhor agora do que você era antes. Pelo menos se você se permitir avaliar o que você aprendeu com o passado e não simplesmente ficar só culpabilizando, se vitimizando ou sofrendo com o que foi sofrido, com o que foi vivido, melhor dizendo. E sim procurar entender aquilo que foi aprendido. Como dizia Anne Frank, né? Aquela que superou o Holocausto nazista, né? Ela dizia que, mais ou menos assim, né? Toda dor pode ser superada se puder ser contada uma história sobre ela. Ou seja, quando você entende um propósito maior, que mesmo que seja para você contar sobre essa dor para outras pessoas, ela se torna mais fácil de ser superada. Então, quando ela imaginava que ela poderia contar essa história de superação, que ela poderia contar o que ela superou, o que ela aprendeu, o que ela vivenciou, isso se tornava pequeno porque ela entendia um propósito maior. Ela compartilharia isso com o mundo, né? Bom, quem perdoa, então, entende melhor a relação e se coloca mais apto a tomar decisões mais acertadas com o auto-amor. Então, já começa a abrir portas diferenciadas à porta do auto-amor. Quem se nutre de gratidão aceita a realidade e consegue desenvolver emoções saudáveis, que vão guiar em melhores caminhos esses relacionamentos. A mágoa e a revolta destroem as esperanças e desgastam a convivência com sofrimento e desamor. Até porque da mágoa e da revolta nasce a cobrança, então você cobra do outro que ele faça coisas, né? E você se torna uma pessoa mal-humorada, às vezes estúpida pela revolta, ou magoada e ressentida, triste, depressiva, sem esse amor.
Então, quem é que quer conviver dentro dessa aura? Quem quer conviver dentro dessa vibração? Por isso começam os conflitos. As pessoas, na maior parte do tempo, elas reagem àquilo que acontece com elas. E é por isso que muitas vezes elas reagem ao seu comportamento, à sua vibração. E nós que estamos nos tornando seres conscientes aqui nesse podcast sobre meditação, sobre autoconhecimento, né, e espiritualidade, a gente, sendo mais consciente, consegue decidir o que fazer a respeito de nós mesmos e a respeito daquilo que a gente percebe do outro. Tem pessoas que nós encontramos e temos o ímpeto de às vezes querer ser mais estúpido com elas, enquanto com outras nós temos o ímpeto de querer ser mais carinhosos. Simplesmente pela resposta, ou melhor, isso mesmo, pela resposta às mensagens que ela nos envia inconscientemente, né? É um assunto bem interessante, bem vasto, precisa ser estudado e analisado. Analise com tranquilidade, com calma. Medite bem sobre o perdão e a gratidão e como eles transformam as relações, aliviando as cobranças, as mágoas, as revoltas, esses ressentimentos, né? Porque a gratidão e o perdão são, sem dúvida, o maior escudo protetor de relacionamentos promissores e sólidos. Ao contrário de qualquer coisa externa que pode contribuir pelo apelo mental que existe com ela, né? Esse sentimento é muito poderoso e às vezes mais poderoso do que simplesmente pensar. Sentir perdão, sentir a gratidão já te coloca numa vibração completamente diferente daquelas influências negativas que podem acontecer. Beleza? Se você quer me acompanhar mais de perto, me segue no Instagram, é Murilo Altafini. Você também pode entrar no grupo do WhatsApp, o grupo Medite Bem no WhatsApp, para você receber as notificações sobre os podcasts e também quando abrir as inscrições para o curso do Medite Bem, que é um curso e uma comunidade online, onde a gente aprende meditação, autoconhecimento, em busca de sermos pessoas melhores. E também, você que está assistindo pelo YouTube, eu quero saber se você gostaria de assistir ao vivo. Eu coloco, então, a gente marca uma gravação ao vivo e você pode fazer suas perguntas, participar do podcast ao vivo. Se você quiser, comenta aí e fala assim, eu quero o podcast ao vivo. Beleza? Então, nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá, fique em paz. Tchau, tchau. Eu tô ficando mais leve a cada dia que passa. Eu gosto mais de mim.